Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Do versículo 1 até o versículo 7, diz assim: Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em quem, pois, fostes batizado? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos sobre eles, o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Amém. O tema da mensagem de hoje à noite: o poder do Evangelho chega em Éfeso. O poder do Evangelho chega em Éfeso. E eu acredito também que cada um de nós que estamos aqui hoje à noite, assim como diz o livro de Atos, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eu acredito que tem muita gente aqui hoje à noite que está desejosa, orando, intercedendo e buscando também que esse poder do Evangelho chegue na vida do seu marido, chegue na vida dos seus filhos, chegue na vida do seu vizinho, do seu avô, da sua avó, ou seja, que possamos ver esse poder do Evangelho na vida daqueles que nós gostamos muito e queremos também que passe conosco a eternidade junto com Cristo. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, e é por isso que cada um de nós que estamos aqui fomos chamados para sermos testemunha e anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Essa é a nossa esperança, esse é o nosso anelo. Mas o poder do Evangelho chegou em Éfeso. O livro de Atos, irmãos, ele foi escrito por Lucas. Lucas é conhecido como o primeiro historiador da igreja. E é interessante que ele, como historiador, Lucas, ele não apenas descreve a história, aquilo que acontece, os fatos ocorridos no espaço-tempo. A função dele não é apenas isso. Na realidade, todo historiador não é imparcial. Cada um vai olhar para a história e vai interpretá-la de acordo com as suas crenças. Foi assim que aconteceu em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu. Algumas pessoas que estavam ali olharam e interpretaram aquela manifestação de pessoas falando com língua enrolada e disseram: estão bêbados. Foi assim que eles interpretaram. Mas Lucas traz para nós uma interpretação teológica diferente daquilo que os olhos comuns estavam vendo. Porque é assim que tem que ser interpretado Atos. Atos é uma historiografia teológica onde o objetivo de Lucas aqui é descrever para nós que as promessas que Deus fez pelos profetas se cumpriu em Cristo e também está se cumprindo na vida que crê no Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão do livro de Atos. Se você ver, por exemplo, logo no início do capítulo 1, Lucas deixa para nós a forma como nós devemos interpretar o seu livro. Veja como é que Lucas conduz a nossa mente na interpretação do livro. Atos 1, capítulo 1, versículo 8. O que ele diz? Mas, não vamos pegar do 7, vamos pegar do 7 que é melhor. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou época, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas para nós, o que é que nos compete? Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia,
Samaria e chegando aqui na cidade de Paulo Afonso, que é os confins da terra. Então isso é Atos. Atos é a manifestação do poder de Deus como cumprimento daquilo que os profetas profetizavam em Jesus e na nossa vida que cremos. E aqui, irmãos, nós temos a chamada terceira viagem missionária de Paulo. Paulo fez 3 viagens missionárias. Há alguns estudiosos que dizem que ele fez uma quarta, mas é discutida. Mas vamos ficar com as 3 viagens missionárias. Aqui nós estamos na sua terceira viagem missionária. Paulo está chegando numa cidade, irmãos, muito difícil, mas que depois que quando ele chega, o Evangelho transforma essa cidade, modifica as consciências, a tal ponto que os bruxos que existiam na cidade queimaram os livros. E veja só, queimar livro hoje já é um problema muito sério, porque os livros hoje estão muito caros. Imagine naquela época. A conversão foi tão poderosa, Deus transformou as consciências daqueles bruxos, daqueles feiticeiros e necromantes de uma forma tão poderosa que eles queimaram seus livros de encantamento, feitiçaria e agora se converteram a Cristo, dizendo que Cristo é o verdadeiro poder que transforma a vida do ser humano. Mas o que eu quero conversar com vocês é esses versículos iniciais que eu li. Nessa terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo ele se depara com um acontecimento interessante que vai servir para vocês hoje à noite. Se vocês verem, veja como é que Lucas ele narra esse encontro de Paulo em Éfeso. Aconteceu, Atos 19:1, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. E veja que coisa interessante. Na vida, irmãos, a gente vai ser discípulo de alguém. Você vai ser discípulo de alguém. É interessante, não sei se foi Seneca, se foi Platão, mas eles diziam que nossos pais nos geraram, mas são os nossos professores que formam a nossa mente e o nosso coração. Na vida você vai se tornar discípulo de alguém. Na vida você vai eleger alguém como referência para a sua vida. Na vida você vai ter que imitar alguém. Felizmente é assim, o ser humano vai imitar o corte de cabelo de alguém, a roupa de alguém, ou seja, é impossível um ser humano ser imparcial. Ele vai ser discípulo de alguém. E aqui nós temos um grupo de pessoas que se apresentavam como discípulos de João Batista. E o poder do Evangelho chega a Éfeso. E como é que o Evangelho chega a Éfeso, gente? Acontece alguma coisa ali entre Paulo e esses discípulos. Não sei se foi uma fala, se foi um comportamento, se foi as escolhas que esses discípulos faziam. Algo eles fizeram para levar Paulo a fazer essa pergunta que está no versículo 2 aí. Perguntou-lhes Paulo, verso 2, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Quando Paulo estava diante desse grupo, Paulo queria identificar, Paulo queria saber, Paulo queria entender se esse grupo de pessoas, eles já estavam vivendo a nova realidade que havia se instalado após a ressurreição de Cristo. A nova aliança havia chegado, a nova era havia chegado, a nova criação, o novo céu e a nova terra já havia chegado, já tinha pessoas que se entendiam como sendo novas pessoas em Cristo, já tinha pessoas que entendiam que não tinha mais um coração de pedra, que tinha um coração de carne, já tinha pessoas que tinham consciência de que receberam um novo nome e que já estavam assentados nos lugares celestiais. Mas quando Paulo, se comunicando, convivendo com essas pessoas, Paulo diz, não, esses camaradas não são cristãos, não. Não tem condições de eles ser cristãos. Infelizmente, só os assembleanos da Assembleia de Deus é que querem fazer esse grupo de irmãos, de crentes. Aqui está o texto prova da Assembleia de Deus para poder comprovar o batismo do Espírito Santo como sendo uma evidência em falar em línguas. Porque, irmãos, quando Paulo pergunta, recebestes o Espírito Santo quando crestes? Olha o que eles respondem. Aos que responderam, ao que responderam, verso 2. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Quem é esse? Quem é esse?
Não dá para fazer dessas pessoas de cristãos. Não dá. Eles nem mesmo sabiam da existência da terceira pessoa da Santíssima Trindade. E a pergunta de Paulo é simples, irmãos. Paulo entendia que quando o Evangelho chega, o homem se arrepende, crê, é selado com o Espírito Santo e é batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja lá em Atos, livro de Atos, capítulo 2, versículo 38 e os versículos 39. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque o perdão dos pecados e o dom do Espírito Santo é para vós outros. Essa é a promessa para vossos filhos e para todos os que o Senhor Deus chamar. E como é que Deus chama? Deus chama de acordo com o seu chamado eficaz. Então, quando Paulo faz essa pergunta, veja só, quando você se arrependeu, você crê que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Porque essa pergunta no Novo Testamento é importantíssima, gente. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, veja o que esse mesmo apóstolo vai falar. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Veja o que esse homem vai falar. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Mas a parte do versículo que eu quero é a parte final. Olha o que o apóstolo diz. Porque a fé não é de todos. É por isso que ele pergunta: você creu no Cristo? Porque ele sabia que nem todo mundo cria. O povo de Israel não creu. Em Romanos capítulo 11, versículo 8, sabe o que Paulo diz? Que Deus deu para Israel olho, mas não deu visão. Deu ouvido, mas não deu audição. De maneira que quando a palavra da cruz é pregada, existe um véu na sua face. E o que Deus deu para ele, sabe o que foi? Espírito de entorpecimento até os dias de hoje. Tem gente que não vai crer, gente. E não adianta você. Tem gente, mas olha, eu já dei uma Bíblia Viva, eu comprei a Bíblia NVT, eu já comprei a Bíblia Linguagem de Hoje, como se a leitura do Evangelho, o problema está na tradução, corrigida, Almeida, século 21. Meu irmão, o problema não está na leitura. A questão, para você chegar no Evangelho, não é uma questão cerebral, gente. O Evangelho não vai ser... As pessoas não vão se aproximar do Evangelho pela mente, pela sua intelectualidade e sua capacidade intelectual. Não tem como, é impossível. A mensagem da cruz é loucura. E a palavra do Novo Testamento deixa bastante claro. Nem todos vão crer, porque neste mundo existe vaso de honra, escolhido por Deus desde antes da fundação, mas também tem os vasos de desonra que Deus escolheu, o próprio Deus escolheu para a condenação. É isso que o apóstolo diz. Ele tem um texto ainda que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em Tito. Veja o que o apóstolo vai dizer em Tito, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, para promover o que, irmãos? A fé, que é de quem? Dos eleitos. Então está aqui, o Novo Testamento deixa claro. A fé não é de todos. Nem todos vão crer. Os judeus não creram. Deus deu olho, mas não deu visão. Deu ouvido, mas não deu audição. Tem pessoas que não vão aceitar. Tem pessoas que não vão acreditar. Mas aqueles que creem são aqueles que foram destinados para a vida eterna, porque a fé é dos eleitos de Deus. É por isso que Paulo pergunta, me diga uma coisa, vocês creem que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos? E eles disseram, a gente não sabe nem quem é a pessoa do Espírito Santo. E só os pentecostais aqui querem fazer desse grupo um grupo de cristãos para tentarem defender o tal batismo do Espírito Santo como evidência de falar em língua. Irmãos, não eram cristãos aqui. Eles eram discípulos de quem?
De quem eles eram discípulos? Versículo 3. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Aí Paulo, agora eu entendi. Agora eu entendi. Vocês ainda estão no Velho Testamento. Vocês ainda estão aguardando a promessa. Vocês ainda estão aguardando ainda o cumprimento. Deixa eu dizer para vocês que vocês estão atrasados, certo? A promessa já chegou, já ressuscitou, está sentado à direita de Deus, e vocês ainda estão vivendo nas páginas do Antigo Testamento, e o pior, lendo o Antigo Testamento sem tendo Cristo, sem tendo Cristo como sendo o centro da interpretação e da revelação progressiva de Deus. Quando eles se identificam e dizem em quem, por quem foi batizado, aí Paulo entendeu tudo, gente. Paulo entendeu tudo. Aí no versículo 4, Paulo diz: disse-lhe Paulo, João realizou um batismo, mas o batismo de João, gente, foi apenas para arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando Paulo, e aqui é que vou me demorar mais um pouquinho na minha mensagem, quando Paulo impôs as mãos sobre ele, eles receberam o Espírito Santo, falaram em novas línguas, como também profetizavam, e o grupo de discípulos aí era um grupo de 12 homens, e o poder do Evangelho chegou. E o poder do Evangelho chegou. E como é que o poder do Evangelho chega, irmãos? Qual é a evidência de que eu entendo que o poder do Evangelho chegou na minha vida? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a evidência. Como é que eu sei que eu sou transformado pelo poder de Deus? É se você é habitado pelo Espírito Santo. Porque o que vocês precisam entender é que o Novo Testamento deixa bastante clara que havia uma parede, gente, que separava judeu de gentil. Gente, a raça, o judeu, tinha uma oração que eles faziam assim: Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou gentil e não sou mulher. Porque eles acreditam que gentil não tem alma, e mulher também eles acreditavam que não tinha alma. Então, no tempo de Jesus, havia uma crença, uma separação ferrenha entre judeus, gentios e samaritanos. Eles nem mesmo cumprimentavam os samaritanos, e se eles haviam, vamos dizer assim, andando na rua, esbarrado nos gentios, tocado em um gentio, em uma pessoa que não é judeu, tocou com o ombro, havia um ritual, que era chamado de ritual de abluções, onde eles purificavam aquela parte em que foi contaminada na visão deles. Porque, irmãos, a lei de Deus já dizia o seguinte, lá em Levítico capítulo 11, Deus havia instituído uma lei de alimentação, onde os judeus não podiam comer determinados tipos de alimento. Dentre eles estava o coelho, estava a lebre, o avestruz e o porco. E essa lei de Deus foi instituída com o objetivo de fazer uma separação entre Israel e as outras nações, para que eles se autoapercebessem como um povo escolhido. Só que no decorrer da história, eles fizeram, preste atenção aqui, qual foi o problema de Israel? Por que Israel não aceitou o Messias? Porque eles não precisavam. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Veja o que ele diz. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Se você tem Cristo, você já é purificado. Se você tem a Cristo, você já é santo. Se você tem o Cristo, então você já é salvo, santificado. Cristo se tornou para você sabedoria. Mesmo que você não saiba ler e escrever, Deus vai ver você como a pessoa mais sábia do mundo. Cristo se tornou para você justiça, embora você seja um pecador triste. Cristo se transformou para você, se tornou para você sabedoria, justiça e também santidade, mesmo que você não viva uma vida plena de santidade.
Essa é a mensagem. A mediação de Cristo é essa. Você não precisa de mais nada além de Cristo. Mas veja como é que o judeu interpretava isso. Romanos ainda, capítulo 10, versículo 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, eles não queriam Cristo. O judeu diz, olha, eu não preciso de Cristo para ser santo, eu não preciso de Cristo para ser salvo, e eu não preciso de Cristo para ser justo. Por quê? Eu já tenho as Escrituras. As Escrituras dizem assim, guarda a palavra de Deus no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. As Escrituras já são suficientes. A lei de Deus já é suficiente. Os preceitos que Deus revelou a Moisés já é suficiente para me tornar aos poucos uma pessoa justa e santa. Não quero Cristo como Senhor e mediador da minha vida, porque eu já tenho a lei. É por isso que ele diz, desconhecendo a justiça de Deus e procurando o quê? Estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitou à justiça que vem de Deus, que é quem? Cristo. Aí, porque o judeu não aceita Cristo? Porque eles não querem Cristo. Eles entendem que não precisam do Cristo. Eles acreditam que se eles se esforçarem, se eles guardarem, se eles observarem, eles serão aceitos por Deus. Eles interpretam o Antigo Testamento sem Cristo. Como eles não aceitaram Cristo, então eles não acreditam no pecado original. Você sabia que o judeu não acredita no pecado original? O judeu não acredita no pecado original. Aquela interpretação que nós temos lá do Salmo 51, quando Davi diz que em iniquidade me formou, eu nasci em iniquidade e em iniquidade me formou minha mãe. Nós interpretamos como sendo o pecado original. O judeu não. O judeu interpreta ali que provavelmente Davi foi nascido em um leito de adultério. Davi era um bastardo. Ou seja, Jessé pulou o muro. É assim que eles interpretam. Então eles não creem no pecado original. Então por eles não crerem no pecado original, eles acreditam que no dia do juízo, o que vai contar é aquilo que ele mais fez. Então se na terra eles viveram uma vida de santidade, mais do que uma vida de perversidade, então no dia do juízo, Deus vai dizer, vinde bendito do meu Pai, porque vocês obedeceram o mandamento, guardaram o preceito, e agora o Pai está dando para vocês a vida eterna. Eles acreditavam numa vida eterna, só que eles acreditavam que essa vida eterna só ia ser dada a ele após a ressurreição. Daniel 12:2. Muitos do que morrem, muitos do que dormem no pó da terra, ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. E o que é que vai decidir a minha ressurreição entre vida eterna e condenação eterna? A lei de Deus. Se eu obedecê-la, se eu guardá-la e se eu fizer por onde. Então, entenderam agora porque a pergunta de Paulo era muito importante? Estão vendo agora? O poder do evangelho chegou. E Paulo, irmãos, era uma pessoa fariseu. Paulo cria nisso. Eu costumo dizer assim, a minha conversão aconteceu mais ou menos assim. Eu ouvi um psiu de Deus. Eu estava andando numa rua e de repente Deus fez psiu. Eu olhei, foi a minha conversão. Cristo entrou na minha vida através de um psiu. Mas em Paulo não, irmãos. Paulo não viu um psiu. Paulo foi atropelado por um caminhão. Porque esse homem, ele era fariseu de fariseu. Na realidade, sabe como é que Paulo descreve a conversão dele? Paulo descreve assim, ele diz, olha, eu tinha futuro. Eu ia ser uma pessoa que provavelmente substituiria Gamaliel no Sinédrio. Estava tudo certo. A minha vida estava toda planejada, tudo arrumado, tudo programado. Eu substituiria Gamaliel. Seria o próximo no Sinédrio. Ficaria ensinando a lei de Deus, ficaria ensinando os estatutos, ficaria ensinando o Antigo Testamento. Estava tudo certo. Até que Deus resolveu, em Gálatas ele diz assim, até que Deus resolveu revelar seu Filho em mim. Sabe o que significa essa palavra no grego? Revelar seu Filho em mim, significa o seguinte, Paulo, tu primeiro crê, depois tu entende. Tu primeiro crê,
depois tu entende. A comida que eu estou te dando, tu nem mastiga, tu engole ela inteira. Tu vai engolir inteira. Mas isso vai trazer efeitos colaterais, Senhor. E trouxe. Trouxe efeitos colaterais por corpo de Paulo. A conversão de Paulo foi tão impactante que até mesmo o corpo de Paulo recebeu efeitos colaterais dessa conversão. Na carta aos Gálatas, ele fala de um problema que ele tinha de visão, que provavelmente foi por causa daquela luz que ele viu lá, andando em Damasco. Deixou ele bem cego, vamos dizer assim. Fez com que ele tivesse problemas na visão. Quando Paulo pregava o evangelho, irmãos, as pessoas olhavam para Paulo e diziam: Paulo, as muitas letras te fizeram delirar. Tu estás ficando louco. Como é que tu fica falando essas coisas? Que ter Jesus Cristo é suficiente e que ter o Espírito Santo é suficiente. A gente precisa fazer algo mais, Paulo. Ele descreve a conversão dele como um aborto. Essa é a expressão que ele usa. Eu fui abortado, meu amigo. Eu tinha futuro, eu tinha vida, eu tinha planos. Aí Deus veio, me abortou e me trouxe para o seu reino. E como foi que ele terminou a vida dele? Ele terminou a vida dele com 2 pergaminhos e uma capa. Poliglota. Falava mais de 7, 8 idiomas. Era um homem que tinha um futuro, do ponto de vista físico, visível. Mas Deus tinha outros planos para esse homem. E graças a Deus que Deus tinha outros planos para esse homem. Porque o que Paulo está nos ensinando aqui é o seguinte: que a pessoa do Espírito Santo na nossa vida é a demonstração visível de que você já é uma nova criatura e que você já faz parte do Israel de Deus, o verdadeiro Israel, e de que agora em diante você é uma nova criatura, tem um novo coração, tem uma nova mente e o seu caráter foi transformado totalmente de dentro para fora. E Paulo entendeu isso. Sabe quem foi que teve dificuldade de entender isso, gente? Uma outra coluna do apostolado. Pedro. Veja em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Aqui é Pedro explicando a comitiva de Jerusalém, o que ele foi fazer na casa de Cornélio. Pedro está explicando aqui o que é que ele foi, o que é que você foi fazer na casa de um gentio, Cornélio. É aqui. Atos capítulo 11, versículo 1. Chegou ao conhecimento dos apóstolos, de Tomé, de Mateus, Tiago, João, os apóstolos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Aí Pedro teve que se justificar. Aqui é um inquérito. Explica o que é que tu foi fazer na casa de Cornélio. Aí Pedro olha assim: olha, sabia que gentio tem alma? A gente achava que gentio não tinha alma. Gentio tem alma. Você sabia que os gentios agora se tornaram judeus? Sem circuncidão, sem precisar guardar o sábado e sem mesmo obedecer a lei de Deus. Você sabia disso? Como assim? Explica isso para mim. Verso 2. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram dizendo: entraste em casa de homens incircunciso e comeste com eles. Até parece que ele estava entrando num lugar bem, né, bem terrível, aqueles que você, na mente de vocês aí já está pensando nesse lugar. Entraste numa casa de gentio? Verso 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição. Por ordem, veja como Lucas é detalhista. Ele explicou titim por titim. A coisa tem que ser explicada nos mínimos detalhes. E ele explica. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase eu tive uma experiência extrasensorial. Tive uma visão, em que nessa visão desceu um objeto, como se fosse um grande lençol, baixado do céu, pelas 4 pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro, sabe o que foi que eu vi dentro desse lençol? Eu vi um avestruz, eu vi uma lebre, eu vi um coelho, e eu vi um danado de um porco ali.
Foi isso que eu vi. Alimentos, animais que a lei de Moisés proibia a gente judeu de comer. E fitando para dentro, no verso 6 dele, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Está lá a lista em Levíticos 11. Ouvi também uma voz que me dizia, agora aqui é que é o engraçado, gente. Ele ouviu o próprio Deus dizendo para ele o seguinte: levanta-te, Pedro, mata e come. Se fosse para mim, não precisava nem pedir. O Senhor já está pedindo para quê? Não precisa. Eu matava mesmo. Deus está trazendo um lençol para mim. Poxa, o que é que Deus quer? Que eu coma. Aí Pedro não, ele teve que receber uma ordem. Pedro, mata e come. Aí veja como, irmãos, uma consciência que ainda não absorveu o Evangelho, como ela reage diante do poder do Evangelho. Ela que é um apóstolo, gente. É alguém que foi alcançado pelo poder do Evangelho, mas que a consciência dele ainda não conseguia acompanhar esse Evangelho maravilhoso. Havia problemas na consciência de Pedro ainda. E olha de que ele ouviu o Sermão da Montanha, ele ouviu Jesus dizer que o que contamina o homem não é o que sai, é o que entra. Ele já tinha um histórico de pregação. A gente não está falando aqui de uma criancinha, de uma pessoa que está entrando, não, estamos falando de uma coluna da igreja. E ele ainda tinha problemas com isso. Ouvi também uma voz dizendo, mata e come. Verso 8. Ao que eu respondi, de nenhum modo, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu, no qual dizia que aquilo que Deus purificou não consideres comum. Isto sucedeu, gente, por 3 vezes. Pedro é teimoso, viu? 3 vezes Deus mandando, mata Pedro, come. Eu não, Senhor, eu vou comer avestruz, cruz credo. Eu vou comer porco, cruz credo. Eu não vou desobedecer a lei de mosaica. Eu não vou desobedecer a lei de Deus. Isto sucedeu por 3 vezes. E de novo tudo se recolheu para o céu. E perceba, Pedro foi embora para a casa de Cornélio, mas não comeu não, viu? Ele foi embora, mas não comeu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito Santo me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa de Cornélio. E ele nos contou como viram um anjo em pé em sua casa, e lhe dissera, envia a Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirás palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Veja que coisa linda, quando Pedro estava na introdução do sermão, quando Pedro estava fazendo a introdução, o exódio, Pedro tinha acabado de terminar de ler a Escritura, foi fazer uma introdução para começar o sermão. O Espírito Santo disse, olha, eu não vou esperar terminar o sermão não. Foi o que o Espírito Santo fez, gente? Foi o que o Espírito Santo fez. Quando, porém, comecei a falar, verso 15, foi o que o Espírito Santo fez? Caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Então, me lembrei da palavra do Senhor, como disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para pudesse resistir a Deus? Você é purificado, meu irmão. E você é purificado não é porque você guarda o sábado. Você é purificado. E você é purificado não é porque você honra pai e mãe. Você é santo. E o que faz de você ser santo não é porque você é um mero obediente à lei de Deus. Porque se você coloca a lei de Deus como sendo o seu mediador entre Deus e o homem, quando você obedece, você é santo. Quando você desobedece, você deixa de ser santo. E isso não é evangelho. Isso é paganismo.
Isso é uma graça barata que entra dentro da igreja. Aquela mesma graça que Paulo diz lá em Gálatas, que é um evangelho que prega uma graça que não é graça. A mensagem do evangelho é que em Cristo, agora, nós fomos aproximados e Deus derrubou a parede da separação. E que agora, através do poder e do lavar regenerador do Espírito Santo, um homem, uma mulher, uma criança, um idoso, pode sim agora se tornar Israel de Deus, simplesmente se arrependendo e crendo. Essa é a mensagem. O que passa disso é maligno, não é mensagem do Evangelho. Foi dessa forma, gente, que o Evangelho foi pregado. Foi por isso que Paulo é considerado como uma peste. Esse homem é uma peste. 40 judeus que lideravam a sinagoga fizeram um pacto de sangue e disseram: a gente não come e a gente não bebe água enquanto a gente não matar esse homem, porque a mensagem desse homem é problema. E era mesmo. Onde Paulo pregava o evangelho, arrumava problema, porque a mensagem do evangelho é escândalo e loucura, foge dos padrões humanos. É a mensagem da graça, irmãos. E graça, a gente diz assim, né? Graça só injeção da testa. A nossa sociedade não aceita a graça. Irmãos, olha, ninguém emprega ninguém com base na graça. Eu não emprego as pessoas na ponta e vírgula com base na graça. Eu tenho que empregar, tenho que olhar os currículos, eu tenho que ver as qualidades, as qualificações. A graça é estranha até mesmo na nossa sociedade. Os nossos filhos, a gente disciplina e ensina eles não com base na graça. Sabe como é que a gente ensina? Olha, se você fizer isso, Deus não vai amar você, viu? Deus não vai amar você, não. Deus não gosta de pessoas que fazem isso, não. Deus não ama pessoas que fazem assim. Isso não é graça, irmão. Isso é lei. A graça de Deus é uma mensagem maravilhosa que nos ensina que o poder de Deus já transformou você. Quem transforma você não é você mesmo, meu querido. Quem transforma você é o Espírito Santo. A obra da transformação do homem, ela não é sinergística, ela é monergística. É Deus que... Ou você... Só tem uma conversa. Ou você é transformado pelo poder de Deus, ou você não é. Ou você está vivo e assentado nos lugares celestiais, ou então, meu amigo, você está morto em delitos e pecados. E às vezes tem pessoas que se enganam. Tem pessoas que pensam que foi transformado, e Jesus fala delas lá. E eu vou terminar com esse texto. Mateus capítulo 7. Veja o que é que Jesus diz a respeito desse sinal, dessa situação. Grupo de pessoas. Mateus capítulo 7. Versículo 21. Vai chegar ali um grupo de pessoas que vai dizer o seguinte para ele: nem todo que me diz Senhor, Senhor. Aí vai chegar ali os calvinistas, vai chegar os presbiterianos, os batistas, dizendo: Senhor, eu creio no decreto, eu creio na providência, eu creio que todas as coisas foram decretadas por ti, eu creio, ó Deus, que tu estás por trás de todos os acontecimentos do mundo, eu creio que tu estás sentado no trono. Aí fica lá dizendo: Senhor, 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 e não passa disso. E não passa disso. Paulo a Tito vai dizer: olha, com a boca professa Senhor, Senhor, mas com o coração não vive nada disso, não pratica nada disso. É isso que ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará. Você acha que vai entrar no reino dos céus porque você defende a dupla predestinação? Tem gente que acredita nessa loucura. Então, eu creio que uma dupla predestinação. Eu também creio, mas não é isso que vai me colocar no reino dos céus. Quem me coloca no reino dos céus é o Cristo crucificado. É eu confiar e acreditar no sacrifício dele. É isso que me coloca no reino dos céus. Não é a crença da dupla predestinação, não é a crença na soberania de Deus, não é nenhuma dessas crenças que vai me colocar no reino dos céus. É isso que ele está dizendo aqui. Isso é o beabá do evangelho, meu irmão. Isso você já devia ter aprendido há muito tempo. Está aí, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você perdoa porque você foi perdoado. Você ama as pessoas porque você foi amado. Você ama Deus porque Deus lhe amou primeiro. Essa é a mensagem do evangelho.
E ele continua. Vai chegar um outro grupo, aqui é os carismáticos, aqui são os pentecostais que vão chegar. Naquele dia vão surgir gente da Assembleia de Deus, da Quadrangular, ou seja, os carismáticos, os pentecostais. Eles vão chegar dizendo, naquele dia, hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não profetizei no teu nome? Eu profetizei no teu nome. E ele diz mais, em teu nome a gente não expeliu o demônio, ó Senhor. Eu botava demônio para correr com a simples pronúncia do teu nome. Aqui é os pentecostais. E em teu nome a gente fez o quê? Milagres e maravilhas. Vai ver lá a igreja de Davi Miranda e você vai ver quantos milagres e maravilhas foi feito ali. Alguns são questionados, outros não. Está lá. E o que é que Deus vai dizer para essas pessoas? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vocês tinham coisa comigo, mas eu não tinha coisa com vocês. O Espírito Santo, irmãos, é a garantia de que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. É o poder do Espírito Santo que vive em você, conduz você. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não é outra coisa, é o Espírito Santo. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo é suficiente para a tua salvação e o Espírito Santo é suficiente para você viver uma novidade de vida. De maneira que se você não vive uma novidade de vida, o apóstolo Pedro diz, confirma se tu realmente foi transformado. Porque não existe crente meio transformado. Aqui é que está o problema, né? O baixo nível de espiritualidade dos crentes leva alguns teólogos a fazer teologias aí tristes, muxoxa, crente carnal. Não existe crente carnal. Ah, mas você não foi... O seu problema é que você... Olha, sabe por que você é assim? É porque lá atrás foi feito um pacto. Sua mãe levou você lá para ver Iemanjá, para ver um terreiro de macumba, não sei. Fez um pacto lá. E por causa desse pacto, é por isso que você é assim. Você bate na mulher, você mente. É isso. É o pacto demoníaco que foi lá feito. Você creu em Jesus, mas esse pacto está de pé. Aí o que você tem que fazer? Você tem que quebrar o pacto. E tem igreja que para quebrar o pacto, você vai ter que descobrir o nome do demônio para que sua mãe consagrou. Aí é que a coisa fica mais séria, meu irmão. Descobrir o nome do demônio, aí a gente vai ter que descobrir o nome do demônio ainda. E fica inventando teologias e mais teologias para poder explicar o baixo nível de santidade e espiritualidade que a igreja cristã demonstra no Brasil. O baixo nível de espiritualidade e santidade é porque tem crente que não tem vergonha na cara, irmão. Essa que é a realidade. Tem crente que não vive aquilo que eles são em Cristo. Tem crente que se esforça para outras coisas. Mas quando é para lutar contra o pecado, ele não se esforça até o sangue. Mas para poder fazer uma faculdade, ele se esforça até o sangue. Quando é para poder arrumar uma profissão, ele se esforça até o sangue. Mas quando é para dizer não para o pecado, ele não se esforça até o sangue. Esse aqui é o problema. São cristãos que não querem ter compromisso sério. Estão levando a vida cristã com a barriga. É isso. Eu não posso desmentir o Evangelho. Ou você é transformado, ou você não é. Não existe o meu termo. O meu termo que inventam são os pastores. Os meus termos que inventam são esses teólogos que ficam inventando essas teologias aí. Ah, você tem que conhecer o batismo com o Espírito Santo. Você tem que conhecer o Evangelho da maldição hereditária. Tem gente, eu já vi casos de pastores aconselhar uma mulher que era insubmissa por causa do nome dela. O nome dela, sabe por que essa mulher não é submissa? É o nome, o problema está no nome. Ela tem que mudar o nome. Olha que absurdo que chega dentro da igreja evangélica. As pessoas estão procurando saber por que fulano de tal não viu o evangelho. É um nome, é um pacto que fez com o demônio, é porque não fez um encontro de casal, é porque não fez um encontro de jovem, é porque não teve um discipulado, é porque não teve um aconselhamento pastoral. E isso aí não resolve a sua vida. O que resolve a sua vida é se você crê que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e se você tem o Espírito Santo como selo e penhor da tua fé. É isso que resolve. Não comece com a graça e depois fique aperfeiçoando com a carne, porque isso não é evangelho. Comece com a graça nos salva,
É a graça que nos leva a viver uma vida de santidade e é uma graça que vai nos levar para o céu. Não troque a graça de Deus por esses besteirós que as pessoas ficam pregando aí. Ou você foi transformado, ou você não foi transformado. Não tem linguagem, não tem outra. Ou você é uma nova criatura, ou você não é uma nova criatura. Ah, mas eu conheço fulano de tal que é uma nova criatura. Então se comporte como uma nova criatura. Me lembro aqui agora de Alexandre Grande. Chegaram para Alexandre Grande e disseram: olha, Alexandre, tem um camarada aí na tua cidade, que o nome dele também é Alexandre Grande. E E eu quero conhecer, Alexandre Grande, eu quero conhecer ele. Me diga aí como é que é a vida. O cara é um vagabundo, o cara é triste, o cara bate na mulher, o cara é um mercenário, o cara compra e não paga, o cara é triste. É nada, Traga esse camarada na minha presença. Aí Alexandre Grande disse o seguinte para ele: isso é os anais da história, né? Só vou lhe dar duas opções. Ou você muda de nome, ou então eu lhe mato. Porque desse jeito que você está ficando com o meu nome, não dá. É isso aqui, irmãos. Nós fomos chamados para sermos nova criatura em Cristo Jesus. E o poder de Deus já atua na sua vida, como atua na minha. Então não tem essa conversa, não. Essa conversazinha aí. Tem gente que está esperando o toque de Deus. Eu não estou esperando o toque de Deus. Eu já disse isso, né? Homens, os únicos toques que ele vai ter depois dos 40 com médicos. O único toque que ele vai ter é esse. Não tem mais outro toque. A graça de Deus já foi dada para você, meu irmão. Não me venha com essa outra conversa. Ou você é uma nova criatura, ou você não é. Se é, viva como uma nova criatura em Cristo Jesus.